De volta com o nosso especial Arena Corinthians. Arena Corinthians Itaquera podia ser, né? A gente falava das origens de Itaquera há pouco, né? Eu no começo da obra, quando eu visitava, que eu fazia as fotos, vídeos, e que eu postava, eu sempre chamava de... Eu chamava de estádio, não chamava de arena, né? No começo, eu chamava de Estádio Corinthians Itaquera. Você era um dos críticos nossos, né? De arena, eu não gosto desse termo arena. Mas depois eu fiquei sabendo porque de arena e da diferença da arena do estádio, né? Da questão da pista em volta, né? Espetáculo, né? E realmente, para ver um jogo de futebol lá, você fica muito mais próximo, né? Olha, quem vê as fotos aéreas assim, parece que aquele espaço estava esperando o estádio do Corinthians. É inacreditável. O Ronaldo Giovanelli, uma vez, ele chegou na arena, ele pegou meu telefone, não sei com quem, ele me ligou e falou: Ricardo, é o Ronaldo, goleiro. Nossa, eu me assustei, falei, nossa, o Ronaldo, né, me ligando e tal. Aí eu falei: Ronaldo, tudo bem? Tudo. Ele falou: ó, queria ir na arena para visitar. Eu falei: não, tudo bem, né? E tava no início, era tipo assim, foi logo que nós, em outubro foi divulgado, outubro de 2011, foi divulgado que o Corinthians ia abrir a Copa, e ele foi assim, 2 semanas depois lá. Ele falou que queria ir e tal, para fazer a visita. Não, sem problema, Ronaldo, vem aqui. De repente, aí, semana que vem, ele chega, Tadeu, ele chegou com a equipe de produção da Rede TV, e a gente estava naquele período segurando um pouco as visitas, né, porque a obra estava num momento onde tinha muitas mobilizações. Chegou, não queria gravar. Eu sei que esse homem desceu lá no campo, tinha uma rampa que nós fizemos ali no lado sul, colocamos uma trave provisória, ele desceu, ele parou a obra também, pousou helicóptero ali que não podia, foi uma confusão. Eu sei que nós perdemos uma manhã de trabalho, e ele conta que ali, Tadeu, não sei se você está falando no seu livro, mas ali tinha um riacho onde o pessoal, os moradores de Itaquera, iam brincar, empinar pipa e tomar banho de riacho ali naquele lugar. Não sei se isso você também fala no seu livro. É porque ele era vizinho ali da Coab, né? E que muita gente não sabe que o terreno que está em cima, perto das caixas d'água, faz parte do metrô também. É terreno que tem do metrô, alguma coisa ali. Que porque não tem acordo, é o nome, né? Uns falam que era Lagoa do Sapo, outro que era do Jacaré. Aí não se sabe como é que chamava aquele córrego, né? Porque chamavam de Lagoa do Sapo do Jacaré. Mas que era afluente do Rio Verde, né? Do famoso Rio Verde, que circundava lá embaixo, né? E que depois acho que o metrô fez canalização dele, né? Fez canalização. Foi o metrô, né? Foi na obra do metrô. Foi na obra do metrô. Outra coisa interessante, né? Que outro dia eu conversava com ele, que lamentavelmente estava de viagem, não foi possível conversar. Algumas histórias talvez tivessem surgido, né? O metrô foi construído, né, pela Constran. E um dos diretores, um dos executivos mais significativos da Constran é o senhor Jorge Aum, que era conselheiro e foi diretor de patrimônio do Corinthians durante muito tempo, né? Naquela época ele não era. Mas enfim, é um corintiano também célebre aí que deu muito pelo Corinthians, né? Porque se dedicou bastante, até hoje é conselheiro vitalício. Ele era eu diria que o executivo, quase o dono da Constran, né? Então outra coincidência histórica, né? Que foi na época que também o Corinthians quase perdeu o terreno, né? Não por causa do metrô, senão porque realmente não se estava utilizando para que era o fim, né? Aí que se acelerou e decidiram construir o CT, e o Jânio Quadros renovou a concessão do Corinthians. Aí teve algo a ver, né? Não o fato dele ser corintiano, senão a insistência de Vicente Mateus, que foi quem conseguiu o terreno e que foi também quase quem perdeu por a dificuldade em fazer aquilo o estádio, né? Enfim, todas são as histórias que hoje a gente passa a estar aí na memória, mas que em determinado momento podia ter sido outra a situação, né? E o Vicente Mateus, ele veio no primeiro metrô que entrou em Itaquera, ele veio com a bandeira do Corinthians no metrô. Tem algumas fotos, se você garimpar na internet aí você acha a foto, se eu não me engano, outubro de 88, que o metrô chegou em Itaquera, que o metrô vinha até o Tatuapé só. Foi 88. Foi 88, né? Por isso que a música fala, sabe, eu nasci corintiano, pode crer, eu não me engano, já virou obsessão. É que o povo corintiano é diferente, é uma alegria muito grande. Nossa, ali a gente viveu cada momento, o pessoal dando apoio, o pessoal do lado de fora vibrando.
O Frederico mesmo fala. Imagina você começando a fazer a obra, trazendo os equipamentos para o canteiro, a torcida soltando o rojão na porta, passava escavadeiro, o escavadeiro é da Fiel. Pô, isso aí não existe, pô. E o DDS gravado ao vivo, né? DDS gravado ao vivo. Nós tivemos DDS lá com o Thiago Leifert. Ele não acreditou. São Paulino também, ele não acreditou. Assim, cada coisa, cada história que nós tivemos ali é impressionante. A tia Valquíria, imagina, você abrindo o portão para entrar a máquina, a tia Valquíria tirando sal grosso no caminhão, nas pessoas, tudo passando. Pô, isso aí não existe. E água benta, né? E água benta. A grade do metrô virava um alambrado, né? Com as faixas de torcida, a faixa de Corinthians. O primeiro churrasco, acho que foi mais de 1.000 pessoas pra lá no primeiro churrasco. Foi muita gente. E é legal que esses churrascos, eles foram mudando um pouco o perfil do churrasco. Então, assim, no início, o perfil do churrasco era de cobrança. Era uma cobrança assim, estamos de olho. A Fiel vai fiscalizar a obra. E com o passar do tempo que ela foi vendo que realmente foi a obra acontecendo, ela foi mais apoiando e fazendo a festa dela do lado de fora e a gente interagindo, dando todo tipo de assistência e no final aí comemorando o que tinha acontecido. Que inclusive eu queria fazer uma menção que Tadeu com certeza... Tadeu, peço até desculpa de não ter lido, mas você sabe, nossa vida é tão corrida que eu li alguns capítulos, mas você deve ter registrado que a Fiel sempre protegeu o estádio. Então assim, quando nós tivemos ameaças de protestos que são válidos, mas que tem que haver um respeito aí, a Fiel esteve presente. E é importante dizer, né, que a torcida dizia, não, nós também protestávamos. Agora, se viesse só para protestar, a gente não ia fazer nada. Sem dúvida. Uma palavra que eles utilizavam, se ralasse no estádio, aí a coisa é outra, né? A coisa é outra. Mas protestar, claro que sim. Alguns grupos chegaram a ameaçar por esse sentimento de defesa. Então, se os corintianos não vão protestar, quem vem protestar? E por quê? E tinha até o slogan, né? Se o gigante acordou, que na época da Copa das Confederações falava que se o gigante acordou, a Fiel nunca dormiu. Mas era assim, respeito aos manifestantes, isso também é verdade. Mas olha, o pessoal sempre esteve presente para mostrar, olha, aqui existe um dono. E o dono dessa casa é a Fiel. Eu quero registrar, talvez não esteja no teu livro ainda, mas eu sei que você vai fazer um apêndice, não tem como você fazer. A nossa equipe, a equipe Sonhos, né, que agora se tornou realidade, né, cada um está tomando um rumo, se multiplicou, né, as coisas, né, os corintianos se multiplicam, graças a Deus. Então o Grupo Sonhos teve um evento que nós estamos requerendo, nós vamos conversar ainda com o Guinness Book, porque nós fomos a primeira equipe a fazer um voo ao vivo de uma arena, e foi a Arena Corinthians. Nós utilizamos o sistema da Casa do Pedrinho, através do equipamento do Sérgio Cruz, o Sérgio Aéreo, ele está aqui presente conosco, aqui, daqui a pouco ele vai mandar um abraço para todo mundo, e logo, se Deus quiser, nós vamos estar entrevistando a vida desse menino, que ele tem voos desde 2009 ali naquela região, então se tornou histórico também todo o registro desse garoto. E nós fizemos esse voo, foi visto na Austrália, no Japão, então é muito rico a história desse estádio, a história de Itaquera. Itaquera, ela vai revolucionar o Brasil, porque o Corinthians faz isso. São Paulo já revolucionou. O Corinthians foi motivo da democracia, né? O Corinthians é motivo de muitas coisas, de mudanças políticas no Brasil, e vai se tornar referência novamente. Já foi, né? Quando veio para o Parque São Jorge, já trouxe o desenvolvimento para cá. Sim, também. Tatuapé era as chácaras, né? Nós somos a história desde o nosso nascimento. Pioneiro, né? Se a gente for falar da história do Corinthians aqui, vão ser 5, 6 dias falando. Os hipócritas que falam que não deixa legado, essa semana circulou aí umas fotos na internet aéreas que foram feitas aí na última semana. E você nota claramente uma transformação naquela região que com certeza vai ser um vetor de desenvolvimento muito mais acelerado do que teria se não tivesse aquilo que nós chamamos de equipamento para desenvolver a região. Então hoje se você fizer uma foto aí, vou falar aqui chutando baixo, de 1 km por 1 km, ou seja, 1 km quadrado, você vai ver uma transformação enorme. É só pegar uma foto de como era 3 anos atrás e como é hoje. Obviamente que os imóveis eles estão com preço inflacionados, precisa aumentar a renda do trabalhador, mas não dá para fazer tudo no mesmo momento. Agora, a gente precisa acreditar que as coisas acontecem para trazer desenvolvimento para a região. E ali
está implantado. Quem passa naquela região percebe a mudança significativa que teve. E vai ligar os principais pontos daquela cidade Itaquera, podemos dizer isso. E tanta gente que tem lá, pessoas trabalhadoras e do bem. O complexo viário que foi construído em volta da Arena Corinthians, ela liga as principais avenidas que tem naquela região. Vai ligar a Avenida Itaquera, a Ticoatira, a Radial Leste, a Carvalho Pinto, a Jacupêssego, que vai trazer uma mobilidade enorme. E nós nem precisaríamos dela para colocar o torcedor corintiano dentro do estádio, porque nós fizemos 3 jogos lá e o torcedor chegou muito bem de metrô. A população já assimilou bem isso, porque o primeiro evento, né, com os ex-atletas do Corinthians, né, foi perto ali de 20 mil torcedores, né, que estiveram lá, e 17 mil. 17, né, a esmagadora maioria de transporte público, né. Foi tranquilo, inclusive quando a gente saiu do evento, eu moro um pouquinho para cima do shopping ali, eu passo por dentro do shopping para ir para a arena, né? E a gente formou aquela fila no metrô, eles dividiram metade da rampa para o metrô e metade para a CPTM, né, para o trem. E algumas pessoas falaram, nossa, fica fila e tal. Eu falei, não é nada comparado ao que fica aqui de manhã. Se você utilizar o transporte público aqui de manhã no horário do pico, você vê que a fila é maior e mais lenta. E as pessoas, verdade, você pode pesquisar no YouTube, você tem muitos vídeos mostrando. O conglomerado ali é impressionante de transporte público. Aí eu falei, isso é uma situação que hoje está tranquilo. E no primeiro jogo oficial com o Figueirense, aí tivemos alguns problemas de trânsito, mas acho que até por desinformação do pessoal que não se inteirou dos fechamentos. Porque na realidade isso não vai acontecer nos jogos do Corinthians, né? Por ser um evento FIFA, tem aquele perímetro que eles fecham, só passa quem tem o ingresso, aquela coisa toda. Aí tivemos alguns problemas. No jogo contra o Botafogo, não. Até estranhamente, assim, os arredores estavam tranquilos. E o pessoal já assimilou, e eu acho que para os jogos da Copa também vai... Olha, vai assimilando com o tempo. Eu queria, por exemplo, falar para vocês que era tão normal nós recebermos celebridades ali, das mais diversas, políticos, artistas, todo tipo de pessoas. Nós chegamos a fazer uma vez lá um negócio que nós chamamos de almoço ministerial. Por que o almoço ministerial? A véspera da campanha para prefeito, o Fernando Haddad esteve lá, ele esteve lá, como estiveram outros candidatos, Chico Lang esteve acompanhando um dos candidatos, e o Fernando Haddad foi. E nós sentamos no meio dos trabalhadores, para você ver como era natural aquele negócio, no meio dos trabalhadores sentou numa mesa o Fernando Haddad, Vicente Cândido, Miriam Belchior, o Padilha, André Sanches, tudo no meio dos trabalhadores. E nós, o Cardoso também, né? o Eduardo Cardoso. Então, para nós era uma coisa assim que era natural, normal, aquela convivência com celebridades de tantas pessoas que iam. E era um ambiente ali que nós tínhamos, onde as pessoas elas eram tratadas como ser humano iguais. Então não tinha distinção. Então, numa mesa onde estavam sentadas essas pessoas do alto escalão, que tem um poder de decisão aí, que pode mudar a história do país, ao lado tinha um trabalhador que estava dando o sangue para construir a Arena Corinthians. Era muito legal de ver isso. Então, assim, nós passamos por momentos que dificilmente a gente vai ver. Nós dizemos o seguinte, numa visita como essa, a empresa se mobiliza para receber essas pessoas. Como lá era tudo tão natural, as pessoas mesmo da obra que recebiam, e elas eram muito bem recebidas. Verdade. Com toda certeza. Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta sobre a cobertura. Eu reparei no evento com os ex-atletas, abriu só o lado leste e o inferior oeste, né? Uhum. E a acústica lá em cima é um negócio fantástico, né? Acho que ela bate na cobertura, volta. Como foi esse projeto? É feito para isso mesmo, né? O projeto pensa nisso. Então, sintetizando para você, a cada torcedor, nós temos estudos de acústica que mostra como é que aquilo vai se comportar quando o estádio estiver em carga total, carga plena, capacidade de 48 mil. E o grito de um torcedor, ele significa, se comparado com as outras arenas que nós temos descobertas, significa 3 torcedores. Então é como se tivesse 120 mil pessoas gritando ali dentro, empurrando o time. E isso, lógico, levando em consideração a proximidade com o gramado, a geometria com que é feita a cobertura, até mesmo a arquibancada e aquele anel inferior todo fechado. E como você mesmo disse, Rubio, o próprio Tadeu,
a torcida ela vai começar a se ambientalizar com aquela nova realidade e até com relação a comportamentos dentro do estádio. Então, por exemplo, aquele setor que é destinado para as organizadas, hoje as organizadas elas ficam muito mais próximas umas das outras do que ficavam, por exemplo, no Pacaembu. Então, quando uma das organizadas cantava uma música, o pessoal que não era de organizada ouvia e, junto com a torcida, cantava aquela música. Hoje elas estão muito próximas, então elas cantam cada uma os seus gritos e aí o torcedor acaba não entendendo o que está cantando e não consegue cantar junto. Mas com certeza com o tempo isso vai sendo adaptado, as torcidas elas vão se transformando para um comportamento onde elas vão se ajustar e a Fiel vai empurrar, não tenho dúvida absoluta. Olha, eu como corintiano, lógico, o Pacaembu é uma referência para mim que sou corintiano. Mas muito brevemente nós vamos esquecer, porque nós estamos indo para um negócio que é nosso, a casa é nossa, é da Fiel. É um novo ciclo. Tem que se acostumar, né? A gente precisa se acostumar realmente, porque a torcida ainda está se achando ali, os lugares, cada turminha que fica em cada lugar ali, a gente está se achando ainda na arena, isso é verdade. Uma pergunta, as cadeiras no setor das organizadas vão ser retiradas depois da Copa? Vão ser retiradas, até porque é um pedido das próprias organizadas. Mexe um pouco com a estética, mas isso é feito em grandes arenas no mundo inteiro. Você pega do Borussia, você pega do Grêmio. Acho a do Borussia um dos melhores exemplos. A do Boca. Então, assim, nós temos diversos exemplos no mundo. E é assim, o torcedor, porque, como você disse, cada um vai achando o seu lugar dentro da arena. Então, o torcedor, ele vai dizendo para a administração da arena o que é melhor para ele. E aí, com isso, a arena vai também se adaptando para atender melhor o torcedor. E com essa ação também aumenta um pouquinho a capacidade? 2.000 pessoas a mais. 2.000 pessoas a mais. 2.000. Isso é bom, hein? Mas está dentro dos 48. Dentro dos 48. Porque a conta é o seguinte, o estádio, modo legado, são 46.500 lugares. Então, na hora que você retira as cadeiras, você põe mais 2.000, vai para 48.500. Então, em referente à adaptação que você está falando, isso foi comigo. A partir do momento que eu comecei a frequentar muito lá, eu cheguei a um ano de não perder jogo nenhum do Corinthians. Mas a partir do momento que eu comecei a me aproximar da Arena Nova, eu já teve esse processo desde 3 anos atrás. Eu fui evitando o Pacaembu. Quando chegou, não que eu não gosto de Pacaembu, eu adoro o Pacaembu. Foi o primeiro lugar que eu vi o meu time jogar. E isso já faz bastante tempo, né? E eu fui num processo de, sabe, eu preciso tirar a chupeta, sabe, ficar longe, não vai dar mais pra ver. Então, graças a Deus, quando chegou o primeiro jogo que eu vi, que foi o de vocês, Odebrecht versus Odebrecht. De maio, né? Aquilo ali... Que eu joguei muito. Foi legal. Foi muito legal. É uma história que a gente tem que contar, né? Eu tenho registrado. Tá filmado. Depois eu te passo esses vídeos e tudo. A gente tem muito tempo daqui pra frente para ir trazendo tudo que foi. Que nem a medalha de vidro do Fred, né? Ninguém tá vendo aqui, mas o Ricardo tá rachando o bico aqui. Então, esse processo, graças a Deus, para mim foi uma coisa mais natural. Quem deixou isso para mais tarde, aquele irmão que não conseguiu chegar e ver a obra sendo feita, eu te garanto, foi assim, é como perder um filho. Eu acredito que foi isso. O meu sentimento, graças a Deus, foi muito tranquilo. Eu digo para você assim, eu cheguei entusiasmado para construir desde o início um estádio para o Corinthians. Eu chego nesse momento aqui satisfeito, eu particularmente chego satisfeito e bem tranquilo, porque é um ciclo que se encerra e eu cheguei para construir estádio junto com os outros milhares de trabalhadores imaginando esse momento. Então ele precisa acabar para começar um outro. E esse outro vai ser um momento muito mais feliz do que foi esse que nós vivemos, apesar de ter sido assim uma coisa inesquecível para quem esteve lá dentro do canteiro. Mas nós sempre sonhamos por esse momento do estádio pronto e fazendo jogos. Então assim, a minha satisfação ela deixa de ser profissional e ela volta a ser de torcedor, porque eu quero o mais rápido possível também voltar a estar na arquibancada, porque lá é o meu lugar, foi ali que eu me imaginei num estádio do Corinthians. E realmente, Edson, assim, as coisas elas vão se adaptando, a gente não tem dúvida, vai ser muito rápido. Itaquera é o lugar perfeito para o estádio do Corinthians, não tenho dúvida nenhuma. Foi o encontro perfeito, o grande encontro mesmo. Foi o casamento perfeito.
Eu sou do que sofre um pouquinho ainda para se adaptar lá, porque eu assistia jogando Pacaembu no Alambrado. Lá não tem Alambrado? Lá não tem jeito. Dentro, mas a gente se acha, assim, é bacana demais assistir lá, é muito próximo, né? Mesmo eu tendo acompanhado a obra, assim, você vê o jogo se desenvolvendo ali, você tão próximo. Dá escanteio, né? Quando a coisa tiver... Tem hora que dá vontade mesmo, mas... Pênalti então nem digo, né? Pênalti eu já sou um torcedor cheio de mística. Pênalti eu não vejo. Não vê, né? Eu queria só falar desse jogo aí com os trabalhadores. O Andrés, desde quando, logo no início da obra, ele sempre falou, olha, quem vai estrear esse gramado são os trabalhadores, quem vai estrear são os trabalhadores. Então assim, foi uma satisfação tão grande a gente poder ver aqueles trabalhadores correndo atrás da bola ali, que eu vou dizer para vocês, foi uma das maiores alegrias que eu tive ali dentro da arena, porque muita gente não sabe, mas os caras, eles acordam cedo demais para trabalhar. 3 horas da manhã eles pegam um trem, acordam, chegam tarde em casa, por isso arrumam confusão com a família sempre apoiando. Então assim, eles eram os maiores merecedores de realmente estarem ali. E eu sou muito grato pelo que o Andrés fez por eles. E o Andrés sabe do bem que fez por eles. Então, assim, é uma alegria que transcende qualquer coisa que possa dizer, o que te traz mais satisfação. Realmente coroou uma coisa que nós sempre tivemos no canteiro, que era de valorizar realmente os guerreiros, que nós sempre demos esse nome para as pessoas que ajudaram a construir o sonho corintiano. Não, esse jogo foi uma coisa assim que... Sabe quando... fecha com chave de ouro? Eu acredito que ali foi a chave. Inclusive eu vi fotos de vocês depois na imprensa, que eu acompanho tudo. Os caras parecem craque, meu. Tomaram em sério, tem mesmo. Uma foto sua. Prepararam, né? Estão um pouco fora de forma. No lance ou no wall. Porque a bola tá no alto assim, mas parece que ele tem uns 3 metros de altura, mas que ele tá dando aquela bola passando e olhando para ela. Não, eu perdi aquele gol porque Deus não quis que eu fizesse o gol. Não foi a mano de Deus de Maradona, né? Não foi as manos de Deus. Mas é que Deus não quis mesmo, porque eu tava tão cara a cara com o goleiro que eu fiquei pensando, vou entrar pra história, vou não sei o que eu acabei não fazendo. E foi uma conjugação de fatores negativos que me levaram a não fazer o gol. Porque, imagina um cara que chega para um dia de festa, chega na arena e não tem energia, aí corre atrás do cara da energia. Verdade. O cara não chega, depois de 2 horas. Aí liga a energia, o portão não abre, aí abre o portão, aí chega lá para distribuir camisa, é mais jogador do que camisa, não pode ficar ninguém de fora. Entra no campo, tem que organizar a entrada, aí o Andrés dá o pontapé inicial com 3 minutos de jogo. Eu, cara a cara, depois de uma jogada belíssima que eu fiz, que ninguém fala, aí cheguei lá sem força para fazer o gol. Mas a força, né? O reconhecimento, a forma, eu vi fotos assim, eu conheço o Robinho, meu. Eu olhava o Robinho, parecia gente ali, craque, sabe? Um jeito. Parecia robusto, né? Não, o Robinho parecia o que era brasileira. Então ficou uma coisa assim, fora do comum, gente. Foi uma coisa assim. O Andrés, olha, gente, só quem conhece o Andrés. Muitos falam que ele é tupetudo, que ele é arrogante, que ele não sei o que. Meu irmão, é uma pessoa mais humana que eu conheço. Entendeu? E séria. Entendeu? Ele não dá bola pra ninguém, ele dá bola pro Corinthians. Você é corintiano, mas você tem que amar esse cara. Quer mexer com ele, mexe com um trabalhador, pra você ver. Então, eu fui em vários eventos do trabalho, acompanhei quase todos, né, Ricardo? E o homem estava lá presente. Todos os 1º de maio teve evento. Ele não deixava de dar uma lembrança, como não deixou no último. Em todos os momentos, qualquer evento. Tinha uma festinha de arraiá lá, ele estava lá. Olha, as 2 copas, as 2 taças foram no 1º de maio, que levaram lá para os trabalhadores, né? 1º de maio, teve uma festa, nossa, pegar aquelas taças na mão, os trabalhadores chegarem perto. Olha, eu vi pessoa com a camisa de São Paulo, trabalhador batendo foto lá, uma coisa assim incrível. E o Andrés, no final do ano de 2011, a festa de final de ano que nós tivemos, onde tem fotos aí, onde tinha um mega banner da Odebrecht, que nós demos um abraço em volta dele, o Andrés esteve presente. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu nunca vi
um cara dar tanto autógrafo e não se cansar igual ele. Nós saímos do antigo almoxarifado que tinha ali entre o sul e o leste e fomos andando até atrás do lado oeste e esse homem distribuindo autógrafo. Eu já estava cansado de ver ele dar autógrafo, mas ele deu um por um. E naquele dia, eu não sei se você colocou aí, Tadeu, eu presenciei um trabalhador, ele era palmeirense, falando, olha, pela forma como eu fui tratado aqui pelo presidente do Corinthians, naquela época ele era o presidente de fato, eu virei corintiano a partir de hoje. Aí ele foi entrevistado por um monte de gente. Então são histórias que realmente aconteceram. Juntando tudo isso que está no livro do nosso irmão Tadeu, você vê que, gente, esse livro aqui, pode ter certeza, o que está registrado aqui é uma obra de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, Edson, eu fiquei só 7 meses lá, mas as pessoas transmitem essas vivências com tal força que eu seria incapaz de dizer que eu não vivi esses momentos. Não tem como você não falar. Para mim, eu estive lá em todos os 1º de maio, pela força que as pessoas transmitem explicando. No nosso grupo tem pessoas de fora do Brasil. Eu tenho muita energia. Um amigo, que o apelido dele era Pedrinho Gangorra, e hoje ele está montando uns restaurantes aqui, ele morava em Manchester. Então ele estava lá, você teve o prazer de conhecer, não sei se você lembra do dia que ele esteve na arena, Ricardo. Lembro. Mas esse cara estava em navio, ele estava não sei aonde, ele estava na Austrália, ele começou, ele era barman, e ele ali no barman lá e o laptop dele do lado, né, conversando com a gente. O dia que esse menino chegou no Brasil, ele sabia mais do que a gente. Então não é por você não ter estado no canteiro de obras que você sabe menos. Eu tenho pessoas no Mato Grosso, os meninos desde o começo, que a gente frequentava o Orkut, a Poderoso Timão, depois a SCCP, depois que nós fomos pensar em Facebook, até aí a gente já estava lá tirando foto, tudo, né? Um trabalho que começou. Essas pessoas que estão a 2, 3 mil quilômetros sabem mais que nós, Ricardo. Sabem. Não sabem talvez das discussões de bastidores, agora de obra, com certeza sabem tudo. Por exemplo, essa cobertura que nós temos lá hoje na arena, ela nasceu com 2 pilares atrás dos gols. Esse foi o primeiro estudo, colocou 2 pilares, aí depois tirou um, aumentou o peso, discutimos diversas vezes com o arquiteto, queríamos voltar com mais pilar ali, porque diminuía peso, e o arquiteto não queria, porque queria o maior vão, 176 metros, não sei o que. Enrijecemos ela a tal ponto que não era suficiente peso, tivemos que colocar mais peso atrás do lado norte-sul. Então são tudo histórias que nós passamos, de dificuldades que nós tivemos para enfrentar uma obra de uma engenharia enorme. A gente sabe disso. Até hoje falam que aquele elevador que sobe no inclinado, né? Quando foi feita aquela galeria, eu fui um dos primeiros que acompanhava, falava, isso aí é um túnel, isso aí vai ser uma galeria, vai ter um elevador. Aí, por eu ser o Edson Arantes, me colocaram pegar apelido de túnel do Pelé, né? Então tem muita história, que até hoje eles falam. Mas essa história ela é legal porque assim, não sei se você lembra, nós fizemos o túnel depois que nós cravamos as estacas. Exatamente. Então era uma coisa assim, o mais normal e comum e mais lógico é você primeiro fazer o túnel, depois faz as estacas, faz o estaqueamento. Mas nós tivemos que fazer o contrário justamente porque nós tínhamos a pressão do anúncio da abertura da Copa. Então imagina, você anuncia a abertura da Copa e não tem nenhuma fundação cravada. Então nós falamos, vamos fazer, depois nós damos um jeito de fazer esse túnel. As fundações também, eram 3 mil estacas, né? No começo foi quase 4 mil. Porque nós estávamos baseados em cima de um projeto básico que ele não tinha os elementos de cargas que transferiam para as fundações. Então, à medida que isso foi saindo, as quantidades elas foram aumentando. É dinâmico, isso aí é normal, mudamos soluções. Mas esse túnel em si, esse foi um dos que nós tentamos tirar, viu, Tadeu? E o arquiteto não deixou. Ixi. A cobertura, você não quiseram tirar a cobertura também? A cobertura, então, muita gente não sabe, chegou um momento da obra... Até o Gobi foi lá, da bronca, não foi? Nossa, nós tivemos uma reunião ali que o Mário Gobi deu umas broncas, foi a maior bronca em decibéis que nós levamos ali, foi do Mário Gobi. Eu imagino, daquele tamanho, daquela largura, né? O negócio deve ter mas por quê? Porque a discussão, e muitas vezes o pessoal falava, e aí, tá querendo tirar mesmo? Não, mas houve sim discussões,
para não se fazer antes da Copa do Mundo, por diversos fatores, risco de projeto, abertura de Copa, necessidades de fazer as arquibancadas temporárias, eram muitas coisas envolvidas, e nós estudamos, temos desenho, inclusive, com as coberturas só atrás só nos lados leste e oeste, sem fazer ela atrás do gol. Mas nunca virou realidade, sempre foi uma tentativa que nasceu morta. Mobilizou meio Corinthians. A cobertura do estádio, ela só fica pronta mesmo depois da Copa, né, Ricardo? Do 100% dela. 100% sim, porque a parte da forração inferior, que ela não interfere na parte de cobertura, né? Porque a área coberta, a telha já resolve. Mas a forração atrás dos gols, que foi impactado sim pelo acidente, só depois da Copa. Então nós vamos deixar ali os lados norte e sul sem a forração inferior. A lateral ela não foi feita porque o estudo que nós fizemos de túnel de vento falou, olha, se vocês não fizerem a inferior, não façam a lateral, porque se fizer a lateral é pior para a estrutura do que não fazer a inferior. Então tinha que tirar aquele conjunto. E aquele pedaço do lado leste que nós não vamos conseguir fazer, justamente pela falta de tempo, porque esses foram fatores sim interferidos pelo fato que nós tivemos em novembro. E nas pontas do balanço que nós vamos colocar os vidros, que nós não colocamos, justamente por uma indefinição entre que tipo de material ia ser utilizado, porque ali você precisa atender tanto a parte de transmissão, que é um vidro todo serigrafado, nasceu na concepção como um policarbonato, mas que traria problemas para a transmissão, depois virou vidro, e você tem que deixar passar luminosidade para a grama também não sofrer com a falta de luz. Então é uma conjugação difícil, onde a gente finalmente chegou a um melhor denominador e agora tem que comprar e fazer. Ele tem alguma outra função, esse vidro, além... Não, teve de captação solar, alguma coisa? Então, não? Teve um período onde estudou-se, havia assim uma parceria com a Odebrecht Geração de Energia, tem um ramo da empresa que trata disso, que ia fazer uma parceria com a ES Eletropaulo, onde eles iam ser os implantadores dessa planta, ia jogar energia no sistema e reverter o que colocou de energia no sistema em dinheiro e abater de conta de energia do estádio. Mas acabou sendo eliminada essa solução por inviabilidade mesmo de implantação, e agora ela tem a função só de cobertura mesmo. Eu ia dizer só que na cobertura, a parte da cobertura, né, que tem uma intervenção tão internacional de gente, teve alemão, teve austríaco, teve o professor da Universidade no Rio de Janeiro, enfim, toda uma série de cálculos, né, porque realmente era algo muito sério. O Aníbal explicava de onde parte da inspiração ele teve para aquela cobertura, que muita gente pode pensar que era o próprio vão do MASP, né, do Museu de Arte Moderna. Inclusive, não pode nem se comparar, porque o museu é em concreto, né? É em concreto armado, os 70 metros que tem. O do estádio é uma estrutura metálica, mas enfim, não é a mesma coisa, né? A comparação concreto com estrutura metálica, né? Mas enfim, ele se inspirou, parte dele, né? Ele explica bem com detalhes, foi num ponto de ônibus, né? Que tem na Praça Patriarca, que dá a sensação do arquiteto de Paulo Mendes Campos, né? Que dá sério a sensação isso, de que fica, que fica ali solto, né? Que fica como se estivesse solto. Ele fala, eu não me inspirei, foi uma imagem que eu vi, que eu retive, e realmente no momento dado veio na minha memória, e se eu tiver que dizer em que eu me inspirei, isso influiu muito, né? Veja uma coisa tão simples, né? Mas vocês vão lá, vocês vão olhar que realmente parece que não tem nada em cima, né? Que ela está solta no ar, né? E daí que veio a inspiração dele, né? Uma coisa tão simples, né? Então, e ali, tá? Em São Paulo, não foi do Rio, não foi desses lugares que ele andou pelo mundo, foi da Praça Patriarca, o lugar mais popular, quase que impossível em São Paulo, né? Histórias. Não, é interessante. E muita gente me perguntava, né? Você foi lá, pô, porque aquilo vai ficar assim mesmo? Vai sair aquele. Que tinha os pilares na época da construção e tal. O Carlos Armando, né, que foi um dos superintendentes da Odebrecht, que fez uma intervenção inicial, eles tinham sérias dúvidas que aquilo realmente. Por isso que veio o alemão, não só estudava de lá, veio aqui para ver se era verdade, se era. Enfim, foi um trabalho... Nós chamamos diversos consultores, como o Tadeu falou, tem o projetista, nós formamos um grupo de uns 6, 7 consultores estudando essa obra justamente pela complexidade. Era o maior desafio nosso. E ele foi, assim, liquidado quando nós... E as fachadas, pela dimensão dela. Mas a cobertura é onde traz lembramento, como que a estrutura ia se comportar. E se comunicavam, né? Cada dia, o cara da Universidade do Rio, o professor Nelson Zilar,
com o Werner Zobeck do Rio, e o rapaz que fazia a comunicação era Marcelo Brizola, né? Tinha até esse nome curioso, era Brizola, no caso era com S, não era com Z, porque devia ser descendente mais italiano, né? Enfim, era tudo curioso, né? Eles explicavam como cada dia, e se tivesse desviado 1 milímetro, o alemão já rapidamente tinha que mexer, tinha que olhar o que tinha acontecido. Não podia desviar absolutamente nada. Foi interessante. Aí foi, e com o inglês, né? Se supõe que era. E o sistema de macaqueamento era dos portugueses. Os portugueses fizeram o sistema de macaqueamento. Foi uma obra internacional, realmente. Não, impressionante. Foi bom, as fachadas também, né? A intervenção. As fachadas, por exemplo, aquela que eu explicava antes sobre onde se vê o gol na oeste, na leste. O telão veio durante a obra, era outro projeto, surgiu de repente o telão. Foi um estresse. O próprio Aníbal também não teve muito afim, né? Depois ele se deixou convencer pelo marketing e porque o preço foi muito camarada e tal, aí acabaram cedendo, né? Mas mudou completamente, era rígido, né? Era uma coisa reta, né? As fachadas, a fachada leste, por exemplo, foi pensado inicialmente um brise metálico, fechamento em brise metálico, depois virou um brise de vidro, mas com as células do telão acopladas nela. Na outra fachada, sempre foi previsto uma fachada plana, reta, com vidro normal. E de repente ela virou curva, com aquela marquise gigante ali cobrindo todo aquele acesso, então a complexidade assim aumentou exponencialmente. Então, o Dr. Hervé, né, que a gente conversava antes, o belga, tem outro detalhe também, como é que o Odebrecht o conheceu. Ele é chamado para grandes desafios, né, realmente para pôr em pé o que parece impossível, né, como ele explica, né, em relação ao vidro. Aí muita gente de vocês deve ter ido já no aeroporto Santos Dumont depois da reforma, o novo aeroporto. Ele recebeu um desafio que o Odebrecht levou ele para lá. Ele tinha que conseguir que desde dentro se visse a Baía de Guanabara exatamente igual, como se você não tivesse o vidro. Então, conseguir um vidro transparente, né? Conseguir. Aí o que acontecia para o Odebrecht? Que o Odebrecht ia administrar, né? Ia ficar como administrador, ia gastar uma fortuna em ar-condicionado, né? Pô, se entrar, vamos deixar transparente, mas se entrar o raio solar aqui, nós vamos gastar uma fortuna. Aí chamaram ele para fazer o impossível, e ele conseguiu. Realmente de dentro você vê transparente, vê a Baía de Guanabara tal como é, e desde fora também você vê o aeroporto tal como é, né? E claro, aí quando veio o pessoal da IFAN, acho que é, né? O do patrimônio lá fazer a auditoria, quando entrou e já viu que era escuro desde fora, falou, não, você não conseguiu, desde dentro vai ser escuro, não vai dar para ver a Baía de Guanabara. Entra lá dentro e você vai ver. E ele conseguiu o impossível, com o mesmo vidro visto de fora. É escuro, visto de dentro é transparente, e você vê a Baía. E esse foi o grande antecedente dele, né? O Odebrecht, a partir daí, como disse ele, eu economizei muito, além de... E aí, Rubem, né? Voltando àquele assunto que você tinha falado dos dutos, até o IFAM apareceu lá para dizer que ali tinham restos de dinossauros. Essa eu não sabia. Fizemos um estudo. E uma mina, tem uma mina ali, um pouquinho fora. Se aquela mina tivesse lá dentro, tinha uma mina ali. Só faltava ter a ranzinha lá do Meu Deus do céu. Eles criam grandes problemas, né? Cada história. Eu chamamos. As araucárias obrigou a entrada do estacionamento, né? Uma das entradas teve que mudar por causa das araucárias, né? Por ironia do destino, uma delas caiu com um raio, a outra permanece lá. Chamou um intervalinho musical.